Boa tarde, pessoal. Hoje é 30 de julho de 2020, quase o final do mês. Julho tem 31 dias, né? Se eu não me engano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Exatamente. 31 dias. Estamos a um dia do final de mês de julho. E há quase 5 meses presos em casa por conta da pandemia do coronavírus. Está mais do que na hora de sorrirmos um pouco e levantar essa bola, levantar o astral, e eu vou contribuir um pouco com essa situação. Já na última postagem, eu já tinha trazido boas notícias a respeito da Petros. Hoje, pelo menos duas notícias, mas uma já concreta e muito boa. É do conhecimento de quase todos, principalmente aqueles que têm um endereço eletrônico, pois a Petros mandou para todo mundo ontem que irá receber 950 milhões da Petrobras por investimento no FIP Sondas. Ok? O que é o FIP Sondas? É o famoso fundo de investimentos da Petrobras, criado para a empresa Sete Brasil, que ia construir os cascos das sondas, de 7 sondas, por isso Sete Brasil, e a Petrobras interferiu junto a Petros e junto a outros grandes fundos de investimentos, ou melhor, fundos de pensão, como no caso da Previ, e hoje, e essa semana, aliás, depois de um grande acordo na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que tramitava desde 2017, a Petrobras aqueceu, concordou em ressarcir parte da questão, porque ainda existe uma segunda parte. E coube a Petros o recebimento, e a Petros, com isso, vai receber 950 milhões, tá? Novinhos em folha. Isso é de extrema importância porque 950 milhões, apesar de ser muito pouco em relação aos 33 bilhões que temos de déficit, vai fazer com que possam ser revistos os valores que estamos hoje pagando por conta do déficit e vai também aliviar a pressão que o mercado está fazendo hoje sobre os ativos da Petrobras. É de conhecimento público, todo mundo sabe, as bolsas de valores, devido à pandemia, desceram não a ladeira, desceram a ribanceira geral. A Bolsa de Valores de São Paulo estava com quase 140 mil pontos em fevereiro e em março ela chegou a 60 mil, de 140 para 60 mil. Hoje já está em torno de 100 mil pontos. É muito bom 100 mil, mas será muito melhor quando voltar de novo aos 140, 150 mil pontos. Ainda existe um grande caminho e esse caminho não será fácil de ser percorrido. A maioria dos fundos de pensão deixaram de ganhar dinheiro, não perderam dinheiro porque a bolsa funciona da seguinte maneira: você tem 5 milhões aplicados numa ação que vale R$ 5. Aí de repente essa ação passa a valer R$ 4. Então você passa a ter 4 milhões. Mas você só perderá esse dinheiro se eventualmente você vender essas ações. Se você não vender, esse valor vai oscilar para cima e para baixo e só vai ser realizado quando você a vender. Você poderá vender com lucro ou com prejuízo, dependendo da tua necessidade. Felizmente, nenhuma das grandes fundações precisou vender patrimônio para cobrir a liquidez que precisa ter ao final de cada mês para cumprir os compromissos que tem para com os seus associados, os seus pensionistas, os seus aposentados.
Isso também aconteceu com a Petros e a Petros está recuperando grande parte dos investimentos. Deus há de querer que cheguemos ao final de 2020, se não ganhando, né, de volta aquilo que tecnicamente perdemos, pois não podemos dizer que perdemos, como eu já disse, só se fosse necessário vender, aí se realizaria prejuízo. Mas, como é apenas um aspecto contábil, estamos no vermelho, mas não estamos com prejuízo realizado. Então, esses 950 milhões servirão e muito para ajudar nessa recomposição do patrimônio. Se, e Deus há de permitir que isso aconteça, superarmos e voltarmos na boa a termos os mesmos valores que tínhamos lá no início do ano e talvez maior, poderemos então utilizar esses 950 milhões para reduzir os valores das prestações que pagamos em função do PED 2015 mais o PED 2018. Então, muita gente está perguntando em tudo que é lugar se 950 milhões não servirão para abater as nossas dívidas. Servirão com toda certeza, mas é preciso considerar o que está acontecendo nos investimentos, no mercado, na Bolsa de Valores, para saber se efetivamente esses valores serão utilizados para reduzir o quanto nós pagamos mensalmente ou se eles irão ser investidos para reduzir a exposição da Petrobras. Isso é uma questão complexa, não precisamos entrar nessa complexidade toda de análise, basta saber o seguinte: se a gente empatar ou superar os valores que nós tínhamos aplicados no início do ano, ao final deste ano, 950 milhões servirão para serem utilizados em ajustes no que nós pagamos. Se a gente não conseguir, eles servirão, com toda certeza, para fazer frente a demandas dos ajustes que serão necessários serem feitos por conta da variação dos valores de investimentos. Então, simplificando, é isso. Agora vamos conhecer um pouco mais do que significa esse recebimento por parte da Petros e pagos pela Petrobras. Diz assim o texto publicado no dia 29, ou seja, ontem, na página da Petros. O Conselho de Administração da Petrobras e o Conselho Deliberativo da Petros, instâncias máximas de governança, aprovaram um acordo do valor de 950 milhões, encerrando o procedimento arbitral que envolve o Fundo de Investimentos em Participações, FIP, Sondas, veículo criado para investir na empresa Sete Brasil e da qual a fundação era uma das cotistas. O objetivo do processo, movido pela Petros no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e que vinha tramitando desde julho de 2007, é buscar ressarcimentos por perdas causadas ao patrimônio da Fundação pelos investimentos no projeto Sondas. De acordo com o termo que será assinado nos próximos dias, a Petrobras pagará a Petros o valor de 950 milhões até dezembro de 2021, para o encerramento do processo arbitral. O valor será incorporado ao patrimônio dos planos Petros 1 repactuados, Petros 1 não repactuados e Plano Petros 2, onde o ativo estava alocado. O acordo com a Petrobras envolveu uma extensa negociação e incluiu a análise dos respectivos termos por 2 escritórios de advocacias independentes que recomendaram a decisão. É importante frisar que este acordo não afeta outras ações judiciais ou arbitragens entre Petros e Petrobras, pois são processos independentes. Realizado em 2011, o investimento FIP Sondas
foi alvo da investigação no âmbito da Operação Greenfield e também das comissões internas de apuração da Petros, criadas para averiguar eventuais irregularidades em investimentos decididos no passado e cujos resultados, quando cabíveis, são imediatamente encaminhados às autoridades. Nesse contexto, é importante destacar que a Petros tem dado cada vez mais transparência às ações de apuração e intensificado a aproximação e a cooperação com o Ministério Público Federal. Inclusive, o Ministério Público Federal foi informado previamente dos termos de acordos e não apresentou qualquer objeção. Este acordo integra também uma série de ações que vêm sendo intensificadas em busca da recuperação de recursos investidos em ativos decididos no passado e que são alvo de investigação, reforçando o comprometimento com as melhores práticas de governança e responsabilidade na administração de recursos dos participantes. Nesse sentido, a atual gestão seguirá buscando incansavelmente o ressarcimento de todos os danos que a Petros tenha sofrido em defesa do patrimônio dos nossos participantes. Muito bom, parabéns para a Petros, parabéns para a atual administração, parabéns para os conselheiros, parabéns para toda a equipe da Petros. É isso que nós esperamos que a Petros faz e esperamos muito mais, que tem mais uma novidade boa, tá? Também ainda relacionada a questões dos investimentos. Provavelmente vocês devem ter lido, pois saiu em todos os jornais, uma outra arbitragem, desta vez na Bolsa de Valores, que também tem Petros e Previ como autoras. E desta vez o buraco é um pouco mais acima em termos de valores. Mas a Petrobras, como nós sabemos, não mede custos para evitar despesas, aquela brincadeira que a gente fazia, né? Então, a Petrobras perde, mesmo quando ela concorda em negociar numa câmara de arbitragem e ainda recorre. E explico para você como funciona a câmara de arbitragem. Nós dois ou nós três escolhemos os juízes que vão arbitrar por nós três. Escolhemos de comum acordo. Um escolhe a Petrobras, outro escolho eu, outro escolhe você. No final, a ação condena a Petrobras, que é a empresa questionada. E a Petrobras tem que pagar, porque existe na lei que não tem o que recorrer quando se trata de uma decisão de uma câmara de arbitragem. Pois bem, a Petrobras, para surpresa de todos, nesse caso da Bolsa de Valores, resolveu recorrer. Mas a juíza já deu perda de causa para a Petrobras e, consequentemente, a Petrobras pode endurecer, mas não tem como fugir disso. E é disso que nós vamos falar mais tarde sobre um outro aspecto. Então vamos lá, a notícia. Publicado também em 29/7, às 12h30, na Veja, foi publicado em vários jornais, inclusive na plataforma da estatal. Empresa é alvo de 4 arbitragens no Brasil e 2 na área internacional. E diz a notícia: a Justiça do Rio de Janeiro recusou o pedido de liminar feita pela Petrobras para paralisar a arbitragem iniciada contra ela pelos fundos de pensão Petros, de seus próprios beneficiários, e Prev, dos aposentados do Banco do Brasil. As fundações buscam ressarcimento pelas perdas sofridas com os investimentos nas ações da estatal devido a práticas de corrupção revelada pela Operação Lava Jato. Petros e Previ ganharam a causa na Câmara de Arbitragem do Mercado e agora discutem valores. Então, como eu disse antes, essa Câmara de Arbitragem do Mercado é uma decisão conjunta das partes. Então, não tem como recorrer, porque os três escolheram juízes que iriam
definir o que fazer. E aí entra mais uma novidade boa. Ainda não sabemos os valores, mas certamente será muito maior de que 950 milhões, algo em torno de bilhões, mas não sabemos ainda quanto é. A decisão da juíza Maria da Penha foi sucinta, mas reforçou a independência do processo arbitral. Como eu disse, processo arbitral não se discute, paga-se. Agora ela só vai se manifestar sobre o tema quando emitir a sentença, o que pressupõe a manifestação das partes. A Petrobras questiona a validade da arbitragem, a execução da discussão, a despeito de ter escolhido o seu próprio árbitro no processo, na CAN, e também solicita o bloqueio das discussões. Mas como assim? Eu decido participar e só vou concordar se eu ganhar? Mas quando o jogo é jogado, o resultado final não é aquele que está escrito no placar, 3-2, 4-2, 3-3? Pois é, nesse caso, Petrobras levou goleada, foi 3-0. E ela concordou em participar do jogo. E por que agora se nega? Porque ela não está nos Estados Unidos. Se estivesse nos Estados Unidos, ela lá pagou quase 4 bilhões de dólares. Pois é. E aqui ela, além de se comprometer a jogar o jogo combinado, quando perde, resolve ir para cima. Vamos ver o que vai acontecer, porque não tem legalmente essa jurisdição. Na Câmara Arbitral, o trabalho é feito desse jeito. Na Câmara Arbitral do Mercado, o trio de arbitragem já emitiu a decisão a favor da indenização da Petros e da Previ. As fundações escolheram como árbitro José Manuel de Arruda Alvim, a Petrobras Luiz Alberto Rosman, e juntos indicaram um terceiro, Carlos Neren Neto, como o presidente do tribunal. Então veja bem, cada uma das partes escolheu um árbitro, e as duas partes, ou melhor, as três partes juntas, escolheram o terceiro. Os três árbitros condenaram a Petrobras, e a Petrobras decide, graças aos gênios que existem lá na administração da Petrobras hoje, que vai recorrer. Mas vamos lá, continuar. Contudo, falta ainda a definição dos valores a serem ressarcidos. Esse é o debate atual e é o debate que cabe. Esse assunto foi publicado na revista Exame. O Exame, que é a publicação na internet, apurou que haverá uma perícia para determinação dos montantes. A expectativa é que seja contratado uma especialista em econometria para que pode vir a ser um professor universitário. A Petrobras, em comunicado, deu um outro entendimento. A decisão, segundo a estatal, ainda não houve uma decisão sobre o pedido de liminar apresentado. De acordo com a companhia, a definição sobre o pleito foi postergada para depois da apresentação da defesa pela AGS, que nesse processo são Petros e Previ. Em caso inédito, a Petrobras terá que indenizar investidores por má conduta. Na verdade, não é um caso inédito. Na verdade, é inédito aqui no Brasil. A Petrobras no exterior já perdeu na Inglaterra, já perdeu nos Estados Unidos e pagou doce e naturalmente. Aqui no Brasil, né, não vale o que está escrito quando os donos do poder não querem, vale o que a Petrobras quer. Então, veja você o seguinte: temos boas e ótimas razões para confiarmos que isso seja decidido em nosso favor, e da Previ, e com isso continuarmos a lutar para que outros casos que também estão judicializados sejam também julgados em nosso favor. Tem muito mais, mas eu vou fazer um outro vídeo porque esse já está longo demais. Compartilhe esse vídeo também com os amigos e colegas petroleiros. É muito importante todos sabermos o que está acontecendo. Por isso, assine esse canal
compartilhe o conteúdo e avise aos amigos e colegas petroleiros que nós estamos aqui para defender os interesses de todos e que esperamos que cada um dos assinantes, cada um dos colegas petroleiros também contribua fazendo chegar a todos os demais colegas e amigos as informações que a gente está dando conhecimento aqui. Te vejo daqui a pouco.